Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Efésios. Nós vamos estar dando continuidade a esse estudo. Essa leitura nós vamos dividi-la em duas partes. No primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Estão todos com a sua Bíblia aberta aí já no Efésios 3? Amém? Fecha seus olhos primeiramente. Apresenta esse tempo que você vai passar ao Senhor. Quero dar as boas-vindas ao Gilson. Nosso coração se alegra em te ver, viu, meu querido? Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, te dar graças mais uma vez, por estarmos na tua casa, reunidos na tua presença, por termos entoado este louvor tão maravilhoso, exaltando o teu santo nome. E agora, Deus, nós nos preparamos para estudar a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Ministra no nosso coração, como o Senhor tem feito todas as vezes que nos reunimos aqui. Fala, Senhor, com aqueles que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo nessa hora. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Que ela encontre, meu Deus, um terreno fértil no coração de cada um dos meus irmãos e no meu também. Meu Deus, renova a tua misericórdia sobre a minha vida nesta manhã mais uma vez. Meu Deus, eu sem o Senhor eu não sou nada. Me ajuda, Senhor, neste dia. Me dá da tua unção e da tua graça, para que juntos possamos compartilhar mais uma porção da tua palavra. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos retornar à leitura desse capítulo. Só para dar uma recapitulada, para avivar a nossa mente, a carta de Efésios, ela só tem 6 capítulos, então eu te convido a lê-la toda. Nós já estudamos o capítulo 1, a ênfase do capítulo 1 foi Paulo querendo mostrar à igreja de Éfeso e a nós o plano eterno de Deus, escolhendo Cristo e escolhendo a igreja em Cristo para que a salvação chegasse a todo homem na terra. O capítulo 1 vai tratar desse assunto. Ele vai mostrar a grandeza da igreja, a responsabilidade da igreja, o que Deus espera da igreja
na anunciação do Evangelho. No capítulo 2, Paulo mostrou mostrou o estado de perdição que era, e condenação dos gentios e dos judeus. No capítulo 2, ele vai mostrar que os gentios eram separados da bênção de Deus. É interessante porque se você estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 12 do capítulo 2, ele vai dizer assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Jesus veio, nós vimos na aula passada, e derrubou o muro que separava esses povos, que separava eu e você da promessa e da aliança de Deus. E agora no capítulo 3, como nós já lemos até o versículo 13, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus. Qual foi o maior mistério de Deus na história? Fazer dos gentios e judeus um só povo, o povo de Cristo. E aí Paulo, ele tem esse entendimento, porque ele entende quem o chamou e para que o chamou. Olha quanta clareza esse homem tem do seu chamado. Agora, ele vai mostrar para nós que essa certeza que ele tem, esse entendimento que ele tem, faz dessa missão uma missão muito maior. Paulo, ele não poupou esforços para levar o Evangelho aos gentios. Ele não poupou esforços para pregar aos gentios. A palavra de Deus nos fala que ele foi chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, para que ele tivesse o ministério de pregar a este povo. E assim ele fez. Ele não mediu distância, ele não mediu lugar. Paulo não olhou os empecilhos, ele não olhou os percalços, ele não se deteve pelos incidentes. Neste exato momento em que ele escreve essa carta, ele está preso, ele está no corredor da morte, ele sabe que não tem outro lugar para ir. O lugar que ele se encontra é ali, preso por Nero. Mas ele, nessa carta, ele mostra que ele poderia estar preso fisicamente, mas a sua alma era livre. Nada o deteve. Ele não podia ir fisicamente visitar as igrejas, ele não podia fisicamente ir pregar, mas ele intercedia. E ele apresentava as igrejas diante do Senhor. E aqui ele mostra que esse grande mistério foi revelado só agora. Esse mistério ficou oculto por muitos séculos. E só agora ele foi revelado. Agora, ele só foi revelado agora, porque só agora no Novo Testamento, só Paulo poderia ter feito isso? Não. O Antigo Testamento, ele fala para nós que Deus havia prometido a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida dele. Todas. O Messias receberia as nações como herança. Israel seria dado como luz às nações. Israel cumpriu o seu papel de ser luz para as nações, irmãos? Não, ele falhou. A nação de Israel falhou. Ao invés de influenciar, ao invés de atrair, ele foi atraído, ele foi influenciado pelos povos que estavam à sua volta. Então agora é dado a este homem, o apóstolo dos gentios, a missão de cumprir
este mistério. Mistério é o que, irmãos? Aquilo que estava oculto, aquilo que eu não entendia, aquilo que eu não havia sido revelado. Agora não. Agora esse mistério, ele é esclarecido, é trazido à luz, e é dado a Paulo o papel de esclarecer. Que mistério era esse? De alcançar este povo. Irmãos, deixa eu parar aqui só um minutinho. Cadê o data show? Ah, tá. Trabalhei tanto para esse negócio funcionar, não é não? Então, o mistério, nós já sabemos que mistério é esse, nós já entendemos que o chamado dele para esclarecer esse mistério foi esse. Há uma referência de John Stott que eu gosto muito, coloquei no slide, mas eu não sei se vocês vão ver, vou ler para vocês o que ele explica a respeito desse mistério. Ele diz assim, que judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e na sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Esta união completa entre judeus, gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus a revelou a Paulo, vencendo o arraigado preconceito judeu. Quando nós olhamos aquela passagem da samaritana, Jesus conversando com aquela mulher ao lado do poço, você se lembra dessa passagem? Como ele foi recriminado pelos apóstolos? Como? Ela é uma samaritana. Havia, irmãos, um preconceito cultural, religioso, havia um preconceito muito grande do povo judeu com todos os outros. Era inaceitável. Se você se lembra daquela passagem que Pedro vai lá na casa no livro de Atos, de Cornélio, quando ele volta, Pedro já sabia e conhecia os seus, ele leva logo 5 com ele. Vocês vão ter, caso qualquer coisa, vocês vão ter minha testemunha. E acontece aquela coisa maravilhosa na casa de Cornélio, aquele povo foi batizado naquele momento, e eles receberam Jesus com o coração alegre. Quando Pedro volta, ao invés de dar um relato de vitória, um relato de bênção, um relato de gozo, de vidas que foram alcançadas, não, Pedro tem que testemunhar a seu favor, defendendo-se da acusação de ter entrado na casa de um impuro, de ter levado o evangelho para um incircunciso. Isso é só para você ter noção do grau de preconceito que separava estes povos. E Jesus vem e joga isso tudo por terra. Irmãos, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 22 está escrito assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Jesus é o maior presente que eu e você ganhamos na vida. Ah, irmãos, como é maravilhoso servir a Jesus. Às vezes, estamos evangelizando alguém, e esse alguém leva tanto tempo para compreender como é maravilhoso servir a Jesus. Como é especial ter Jesus na nossa vida. E agora esse presente é estendido a todos os homens, é revelado neste mistério, é feito através da vida deste homem. Revelado o mistério, fazer gentios e judeus um só corpo, Paulo vai deixar o mistério para enfrentar o seu ministério, o seu chamado. Ele vai agora
aplicar para estes efésios, né, aquilo que o Senhor fez por ele, aquilo que o Senhor o incumbiu. Lá em Atos 26, 18, Jesus vai dizer a Paulo que ele fosse enviado aos gentios para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás. Então a missão que Paulo tinha não era uma missão pequena. Este homem, ele tinha entendimento, né? Agora ele sabia, ele explica nessa carta que ele está preso por causa desse mistério, por pregar aos gentios, por proclamar o evangelho aos gentios. Ele foi perseguido pela liderança judaica, que provocou a sua prisão, e agora ele está condenado à morte. E esse texto, ele deixa claro para nós, né, ele vai falar como é insondável as riquezas de Cristo. Ele vai dizer assim: olha, ao menor de todos, eu fui escolhido, eu fui chamado. Eu não sei se Paulo faz essa referência a ele como o menor de todos, por se sentir pequeno, ou talvez pelo passado que ele teve de perseguidor de Cristo, né, de desrespeitador de Cristo. Nós não sabemos exatamente, mas independente do motivo pelo qual ele se reconhece o menor de todos, eu confesso a você que todos nós somos muito pequenos diante das insondáveis riquezas de Cristo Jesus para a vida de cada um. E anunciar essas riquezas nos torna menor ainda, né? Nos faz tão pequeninos diante de toda a grandeza, de tudo que o Senhor já fez por nós. Então, vamos nos acertar aqui. Ele manifestou esse mistério a todos os homens. Ele tornou isso claro a todos eles. Ele tornou conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Você no seu versículo 10, e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Essa palavra multiforme é o mesmo que multicolorido. Ele está dizendo, era uma palavra usada para descrever a variedade de flores, a variedade de cores numa tapeçaria. Ele estava usando isso para dizer a variedade de pedras numa coroa. Então aqui, ele fala para nós da multiforme da sabedoria de Deus na igreja, manifestada na igreja. A igreja, ela é multirracial e multicultural. Eu queria te convidar a dar uma olhadinha para trás. Olha para a igreja que você faz parte. Olha que jardim mais lindo. Olha quantas flores tão distintas e diferentes uma das outras. Olha que tapeçaria colorida é essa. Cada um com uma história de vida. Cada um com uma formação. Cada um de uma cor. Cada um de um tamanho. Cada um de um jeito de falar. Meu Deus, isso é maravilhoso. E juntos nós formamos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos multiformes, nós somos membros de uma vasta gama. Né? Quando nós olhamos pelo mundo as igrejas do Senhor, cada igreja de um jeito.
Se você olha as igrejas da África, o culto que acontece lá não é lindo? Vocês já tiveram oportunidade de assistir? É diferente do nosso, não é? Nós não teríamos como copiar aquele modelo para adaptar para nós. Por quê? Porque a nossa cultura, o nosso jeito é diferente. Cada igreja, cada formato, cada maneira, isso é a multiforme sabedoria de Deus. Não existe um modelo único para ser copiado. Às vezes, um modelo que é aplicado lá na Argentina, talvez por distanciamentos, de dificuldades, não funciona aqui. O modelo da igreja na China, a igreja perseguida da China, não funciona aqui. Vocês estão entendendo o que significa essa multiforme sabedoria de Deus em relação à igreja? A igreja do Senhor em todo o mundo, ela manifesta as várias maneiras de Deus. Por isso não pense você que é só a nossa igreja que é perfeita. Quantas igrejas servindo ao Senhor? O que elas precisam, sim, proclamar o Evangelho na sua clareza, na sua objetividade, sem acrescentar e nem tirar nada. Por isso eu e você somos chamados a conhecer a palavra de Deus. E Paulo, ele deixa isso claro para todas as igrejas nas quais ele passou. Olha, presta atenção, vê se está de conformidade com a palavra. E isso ele foi apresentando aos irmãos de Efésios e a nós. E a partir do versículo 14, o assunto de Paulo muda. O campo de Paulo agora é outro. Ele não está falando mais de mistério, ele não está falando mais de ministério. Ele vai falar do campo do amor. Um terreno que precisa ser cuidado. E ele vai explicar para nós que não é possível só eu conhecer, de ouvir falar sobre o amor de Cristo, mas eu preciso ter experiência nesse amor. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo a partir do versículo 14. A fervorosa oração de Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, logo de início, Paulo manifesta uma postura em qual ele se coloca, que não era comum entre os judeus. Comumente os judeus oravam de pé. E aqui ele fala para os irmãos, por causa disso. Por causa de quê, irmãos? Por causa do mistério, por causa do Evangelho, por causa do meu amor a cada um de vocês. Eu me coloco de joelho para que vocês compreendam tudo que Jesus fez, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Nós vamos destrinchar essa oração um pouquinho para nós podermos compreender o que esta oração significa. Os teólogos consideram essa oração a oração mais ousada da história. Essa oração, ela é o ponto culminante de todos os ensinamentos de Paulo. E você, quando vê uma oração, a oração ela expressa o que, irmãos? Desejo, não é? Todas as vezes que nós oramos, nós expressamos ao Senhor aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. Se não é assim, pelo menos deveria ser, né? Deus não quer de nós aquela ladainha, aquela oração repetitiva. Ele quer ouvir aquilo que se passa dentro de mim e dentro de você. E Paulo, neste momento aqui, ele, como eu já disse anteriormente, ele está numa situação muito delicada. Ele está aprisionado. Esta prisão agora já é o estado definitivo de Paulo. Não cabe mais recurso. Não há mais possibilidades. E aí você encontra esse homem orando por uma igreja, orando por um entendimento espiritual, para uma experiência espiritual, tendo em si, olhando para si, com tantas necessidades físicas urgentes. Você concorda comigo? Naturalmente, eu presa, sabendo que eu vou morrer, eu ia escrever uma carta para a Igreja Batista Moriá e falar assim: pelo amor de Deus, dobra o joelho e ora por mim. Peça a Deus para enviar um anjo aqui, igual livrou Pedro, para me livrar. Não sei, de repente você é mais santo que eu, mas a minha oração seria assim. E aqui Paulo ensina algo muito profundo para mim e para você. Ele tira os olhos das circunstâncias, ele tira os olhos das suas limitações e começa a contemplar o mundo espiritual. E começa a explanar para este povo, a clamar para que eles não sofressem com a sua situação, mas que eles fossem fortalecidos em poder. Não para serem livres do problema, mas para terem força para enfrentar o problema. Muitos de nós andam frustrados com Deus, porque não entenderam isso ainda. Pedem a Deus a solução do seu problema. E essa solução não vem. Mas esquece de falar com o Senhor: Senhor, me dá força para enfrentar. Me dá renovo. Me ajuda. Vai adiante de mim. Não me deixa desistir. Não me deixa desanimar. Não me deixa perder o alvo. Não me deixa perder o foco. Quem cuida de mim é o Senhor. Meus olhos estão postos no Senhor. Minha voz está falhando. Ontem foi bazar. Nossa, mas tinha uns meninos da Missão Vida trabalhando aqui, bom de serviço demais. Eu gritei eles o dia inteirinho. Estou com a garganta ardendo. Então, este homem, ele mostra aqui para nós, já logo de início da sua oração, que ele estava realizando um poderoso ministério da prisão. Qual era esse ministério? O ministério de intercessão. Ele estava se colocando na brecha de oração por aqueles. Ele estava em Roma, limitado a uma prisão em Roma. Mas a sua oração estava alcançando nossos irmãos em Éfeso e nós hoje. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã, é o ministério de intercessão.
Olha que coisa poderosa é a oração. A oração não tem fronteira, ela não tem limite. Eu estou aqui orando por alguém que possa estar geograficamente quilômetros e quilômetros de distância de mim, mas a minha oração alcança. Eu posso estar aqui intercedendo por um filho que talvez nem aceite a minha oração, mas ele não tem poder sobre isso, porque a minha oração o alcança. Eu fico maravilhada com isso. Eu fico encantada com isso. Não desista de orar, meu irmão. Não desista de interceder. Mesmo que você não esteja vendo nada, continue orando. Continue buscando. Continue clamando pelos seus. E é isso que Paulo faz. Eu estou preso, eu estou sofrendo, eu estou algemado, minha situação é crítica, eu a qualquer momento vou ser morto, eu já sei disso tudo, mas eu não abro mão de interceder pelas igrejas às quais eu dei a minha vida para que elas fossem abertas. Eu não abro mão de interceder pelos meus irmãos. Eu não abro mão de interceder pela minha família em Cristo. Eu não abro mão de continuar me apresentando a Deus em oração por aqueles que eu amo. É isso que Paulo está fazendo. E essa oração, logo na introdução dela, ele vai colocar aí, olha, por esta causa, ele está aí buscando. E eu assim, quando ele coloca, né, eu me ponho de joelhos, como eu disse anteriormente, os judeus tinham o costume de orar em pé. Mas a gente sabe que não é a posição, a Bíblia não se refere a nenhuma posição especificamente sagrada para orar. Eu oro em pé, eu oro sentado, eu oro deitado, eu oro ajoelhado. O que não pode ter é desleixo. O que não pode é eu orar de qualquer jeito, desleixadamente. O que é orar desleixadamente? Eu vou orar deitado porque eu estou cansado. E aí eu já durmo, eu nem sei aonde a minha oração parou. Isso é desleixo. Se eu sei que eu vou dormir, então eu ajoelho. Se eu estou acamada, se eu estou enferma, eu vou orar deitada. Se eu posso me ajoelhar, eu vou ajoelhar. De joelho é melhor. Você já ouviu esse louvor? Se eu posso ficar em pé, eu vou ficar em pé. É disso que Paulo está falando. Eu estou ajoelhado porque há um senso de urgência aqui para mim. Eu estou ajoelhado porque eu entendo a necessidade do momento. E ele vai continuando nessa introdução, ele faz uma menção a toda a família, tanto no céu como na terra. Quem é essa família, irmãos? A igreja, tanto aquela que já subiu, os nossos irmãos que estão no céu, quanto nós que estamos aqui na ativa. Esta igreja, né, tanto do céu como da terra, é a família de Deus, é a igreja militante, e é a igreja que já está triunfante, que já está na presença. Igreja militante. O que é uma igreja militante? É uma igreja que não para, independente de quem ganhou, quem perdeu, independente dos prognósticos, independente do que o amanhã nos aguarda. Essa igreja, ela é militante,
comprometida com as boas novas. É hora de anunciar, meus irmãos. É hora de proclamar. É hora de pregar. É hora de apresentar Jesus mais do que nunca. Estamos vivendo dias estreitos, e esses dias têm que despertar a mim e a você. Esses dias têm que falar ao meu coração e ao seu. Você pode manifestar, pode, deve. Você pode fazer tudo aquilo que você acha devido, quanto cidadão. Mas o maior protesto que um cristão faz é orar, é clamar, é buscar aquele que pode intervir, aquele que muda, aquele que escreve história nova. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não perdeu o controle da história, não perdeu o controle de nada. Quando nós olhamos para esta oração tão profunda, tão linda, Ele continua nela dizendo assim: olha, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Meu irmão, minha irmã, todos os dias nós devemos buscar ser revestidos desse poder, para enfrentarmos as nossas lutas, enfrentarmos os obstáculos, enfrentarmos as dificuldades. É muito triste quando nós olhamos para os dias de hoje e vemos uma oração tão centrada no homem, tão centrada nas coisas imediatas, tão centrada em prosperidade. Eu me recuso a aceitar esse tipo de oração, porque Jesus não morreu na cruz para isso. O Evangelho é um Evangelho de cruz. E aqui ele vai falar, ele vai interceder para que as pessoas, para que os irmãos da igreja de Éfeso, eles não busquem apenas alívio dos seus problemas, mas poder para enfrentá-los. Vocês podem ter uma noção de Paulo preso, o alvoroço que estava de insegurança nas igrejas. Pode imaginar o estado de espírito que se encontrava essas igrejas. Você pode pensar o abatimento emocional e espiritual que se encontravam essas igrejas. Meu Deus, e agora? Como vai ser? Se ele está para morrer, e nós, o que vai ser de nós? E aí este homem envia esta palavra do trono de Deus. Nós precisamos muito, meus irmãos, de poder, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós não damos conta de tudo. Existem problemas que se avolumam e tampam a nossa visão. Nós precisamos sim ser revestidos do poder no nosso homem interior, na nossa mente, no nosso emocional, nas nossas vontades. Porque às vezes as nossas vontades ficam muito limitadas aqui nessa terra. Esquecemos de olhar para a eternidade. Por isso necessitamos orar. Reveste-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, com o teu poder. Nos ajuda com o teu poder. O conteúdo da oração de Paulo. Você põe as horas para mim, fazendo favor? Tem como? O conteúdo da oração de Paulo, a partir, do verso 16... ele vai dizer assim, olha, para que habite Cristo no vosso coração. Às vezes você pode pensar assim, mas como assim, para que Cristo habite no seu coração? Você não é crente?
Paulo não estava escrevendo para a igreja, para os crentes de Éfeso, aqueles que já haviam confessado Jesus? A palavra habitar no grego significa estabelecer-se em algum lugar. Refere-se a uma habitação permanente e não temporária. Que Cristo habite no seu coração permanentemente. Não temporariamente. Temporariamente como? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, agora ficou tudo ruim, deixa eu buscar Jesus. Não. Ele faz morada. Ele quer estar presente na nossa vida diariamente. E é isso que Paulo pede, para que Cristo habite no vosso coração. E ele vai além, ele fala assim, olha, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Esse primeiro momento dessa oração, ele está interessado em quê? Nas raízes, naquilo que mantém a gente firme. Uma árvore muito frondosa, muito grande, ela tem normalmente mais do que o dobro para dentro. Você já ouviu falar disso? Primeiro ela cresce para as raízes, para então se fortalecer e ir expandindo-se. Quando ele usa esse termo da botânica, e da arquitetura, ele quer dizer isso para nós, olha, cria raiz, meu irmão. Cria raiz, minha irmã. Não deixa qualquer ventinho te levar para outro lado. Não se deixe ser levado por qualquer vento de doutrina, não, por qualquer modinha, não. Enraize a sua vida cristã, a sua fé na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, no crescer com o Senhor. Esteja fundamentado, esteja sustentado. Paulo está fazendo uma comparação muito clara e direta para a minha vida e para a sua. Deixa de ser esse crentezinho meia boca. Fala com ele, Senhor, firma meus pés, me enraiza, me dá fé, me dá experiência, me dá entendimento. Que eu possa amadurecer nesse caminhar com Cristo, que eu possa ser referência, que eu possa ser uma árvore que dá fruto, deixar de ser aquela plantinha minguada, sem vida, sem força. E ele vai dizer a eles, para que eles pudessem o quê? Conhecer o amor de Cristo. Como é lindo. Ele fala assim no versículo 18 e 19: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele está dizendo para os irmãos de Efésios e para nós, o amor de Jesus, ele é tão largo, ele é tão grande, ele é tão amplo, que ele abarca todo ser, todo homem, seja no Oriente, no Ocidente, seja no Norte, seja no Sul. Mas quando ele usa esses dois verbos, compreender e conhecer, parece que é a mesma coisa, não parece? Mas não é. Compreender fala de intelecto, de um raciocínio intelectual, para que eu tenha entendimento do amor de Jesus, para que eu tenha compreensão de tudo o que ele fez.
E agora, quando ele diz conhecer para mim é experiência. Quando alguém pergunta para você assim: seu Wilson, o senhor já foi na Itália? Não, eu não conheço. Sim, eu conheço. Conhecer diz o quê? Eu já fui, eu já experimentei, eu já estive lá. Eu sei do que se trata. Conhecer aqui é algo mais profundo e mais íntimo. É fazer menção de um relacionamento, para que você não tenha só compreensão desse amor, que Jesus morreu na cruz por você, mas você também tenha conhecimento por vivência, por entendimento, por experiência. Eu tenho vivido isso, eu posso declarar que depois que o amor de Cristo entrou na minha vida, eu sou uma nova criatura. É sobre isso que ele está falando. Então a ideia central de Paulo é para que eu e você tenhamos compreensão intelectual e tenhamos conhecimento por experiência sobre o amor de Jesus. Este amor que é infindável, que é insondável, é inigualável. Esse amor que nos alcança no lugar mais profundo que possamos nos encontrar. Esse amor que nos tira do buraco. Esse amor que coloca um riso, um novo cântico no nosso lábio. Esse amor que troca as nossas vestes por vestes de alegria. É esse amor que firma os nossos passos. Se antes eu andava cambaleante, agora não. Agora eu ando de cabeça erguida. Agora eu ando com meus pés firmes. Porque eu sei quem me amou. Eu sei quem me ama. Eu sei quem é por mim. É esse entendimento que Paulo ora para que nós tenhamos, e ele vai falar: tomados de toda a plenitude, para que sejais tomados. Plenitude, meus irmãos, é uma palavra muito usada nesta carta aos Efésios. Ele deixa claro que é um espaço que ainda tenho para crescer. Nós nunca seremos plenos nesse conhecimento de Deus enquanto estivermos limitados nesta carne. Esta plenitude só será completa quando estivermos face a face com o nosso Redentor. Amém? Ou Ele nos chamando em particular, primeiro, ou vindo buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui, nós buscamos a cada dia crescer mais no conhecer ao Senhor, crescer mais na intimidade com Ele, crescer mais no conhecê-lo, em ter experiência com Ele. É assim a nossa caminhada cristã. Eu vou usar um exemplo aqui, pedindo licença a Gracione. A Gracione um dia desse me testemunhou: pastora, depois que eu comecei o curso de teologia, minha vida mudou. É isso ou não é, Gracione? Minha compreensão de Deus. Conhecimento, compreensão. Ah, como eu amo essas palavras. Como eu me relaciono com esse Deus se eu não o conheço. Como eu me relaciono com esse Deus se eu não o compreendo. É disso que Paulo está falando a mim e a você nesta manhã. Nós sabemos, irmãos, que esta plenitude só será preenchida quando Ele se manifestar a nós. Quando Ele nos chamar. Mas enquanto isso, nós vamos experimentando aquilo que Ele tem para nós aqui. Sem abrir mão.
sem parar pelo caminho, sem desanimar, sem desistir. Motivos para parar você talvez tenha um monte, mas o Senhor fala conosco: prossiga. O Senhor fala para mim e para você nesta manhã: não desista, continue, que o que eu tenho para a sua vida é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. A conclusão dessa oração, no versículo 20, vai dizer assim para mim e para você: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer, irmãos? É. Ele não é ocioso, Ele não é inativo, Ele não está morto, Ele é poderoso para fazer, sim. Ele faz, meus irmãos, aquilo que nós pedimos? Faz, né? Ele escuta a oração do crente e responde cada uma delas. Às vezes a resposta dele não está muito de acordo com aquilo que eu queria. Você concorda? Mas aí ele me surpreende, fazendo de um jeito muito maior e muito melhor, né? Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos? Sim, porque Ele sonda os nossos pensamentos, né? Às vezes nós imaginamos coisas e nem pedimos. Eu já passei por experiências assim, de pensar em algo, no meu pensamento até fazer menção assim com Deus, mas nem orei por aquilo. E o Senhor, para me agradar, para me fazer feliz, me conceder. Ele fez aquilo que eu pensei, além do que eu pedi. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pois as expectativas dele são muito maiores do que a minha e a sua. O caminho dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem poder sim para fazer mais daquilo que eu peço. Às vezes eu peço algo e esse algo vem numa amplitude de detalhes que você fica assim: meu Deus, em nenhum momento eu pensei desse jeito. Eu não imaginei que seria assim. Ele faz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque sua graça não é dada por medidas racionais. Ele é generoso. Deus é Pai amoroso. Deus é Pai zeloso. Você que é pai e mãe, você se desdobra para agradar seu filho. Imagina Deus, que tem um amor perfeito por cada um de nós. Imagina Deus que nos quer ver felizes, que nos quer ver na sua presença, que nos quer ver cada dia mais firmados na sua palavra. Ô meu irmão, quando eu falo que Deus nos quer ver felizes, eu não estou dizendo também que nós somos blindados de problema não, viu? Problema está aí para todo mundo. Nesse mundo, nós teremos aflições sim. Mas tende bom ânimo, por quê? Porque Ele venceu o mundo e eu também vou vencer, aleluias. Esse é o Senhor que nós servimos. E Ele vai finalizar esse capítulo dizendo assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. Tudo que é feito na igreja, tudo que é feito pela igreja, tudo que é realizado através da igreja, é para a honra e a glória de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Você entendeu o privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo?
responsabilidade que cada um de nós temos. A igreja, meu irmão, é a esfera aonde Deus se manifesta. A igreja, ela tem o papel de atrair pessoas para Jesus. É a igreja militante que proclama o evangelho. É na igreja que nós somos ensinados a amar cada dia mais um ao outro, a amar essa multiforme sabedoria de Deus. É coisa simples? Não. Mas quem é que me capacita? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos reveste de poder. É Ele que nos dá entendimento. É Ele que nos dá sabedoria. E com Ele nós vamos vencendo. E nós vamos rompendo quanto igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os olhos, colocasse a mão no seu coração agora e fizesse uma oração muito sincera a Deus. Em primeiro, eu gostaria que você agradecesse o privilégio de pertencer à Igreja de Cristo. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Segundo, o privilégio de congregar numa igreja num país livre, aonde você tem livre acesso para entrar e sair do templo, para louvar a Deus, para cantar na sua presença, bater palma, dançar, se sentir livre para adorar. E você vai pedir a Deus para que Ele te revista de poder neste dia, para enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades, principalmente as suas limitações, para que você possa compreender e conhecer o amor de Cristo cada dia mais. Oh Deus maravilhoso, ah Senhor, coisa boa é estar na Tua presença. Coisa boa, Deus, é entender que Tu és um Deus que se manifesta na igreja, no meio da igreja. Pois aonde há unidade, aonde há união, o Senhor envia bênção e envia vida. E nós aqui unidos, meu Deus, em um só clamor, nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te dar toda a honra, Jesus, pela igreja a qual pertencemos. Que coisa especial é fazer parte do corpo de Cristo. Que coisa linda é pertencer à multiforme sabedoria de Deus. Quando olhamos para esse jardim lindíssimo que é a igreja e saber que fazemos parte dele. Muito obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos deu compreensão, nos deu entendimento racional da Tua obra ali na cruz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu conhecimento, experiência em Cristo, do amor de Cristo por nós, e nós temos testemunhado deste amor pelos nossos irmãos. Meu Deus, que coisa linda é ser cheio da Tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Capacita-nos nesta manhã mais uma vez. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos de uma maneira especial e profunda. Ah, Deus, que esta palavra possa frutificar no coração dos meus, pelo decorrer do dia, pelo decorrer da semana. Deus, dá entendimento do poder da oração. Meu Deus, se estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. Não nos deixe vacilar os nossos pés. Não nos deixe ir para a direita nem para a esquerda. Nosso alvo é Jesus. Oh, aleluias, Tu és a nossa esperança, Jesus. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja e através da Tua igreja. No nome de Jesus oramos. Deus abençoe sua vida.